eu acho que, enquanto a gente espera também, acho que é legal eles falarem um pouco quais são as expectativas, o que esperam dessa aula. Tem várias pessoas aí que já são ex-alunos, como o Rubens falou, então imagino que seja um pouco, talvez, rever alguns conceitos, mas principalmente saber dos que estão chegando aqui pela primeira vez e que não conhecem direito o nosso trabalho, o que esperam dessa aula. E aí, o que a gente vai fazer hoje, né? A gente pensou assim no caminho que a gente vai percorrer hoje, tem um pouco dessa coisa das apresentações, então de vocês se apresentarem, da gente também se apresentar um pouco, falar de qual o trabalho aqui da Hiperqueima. Aí a gente vai para uma parte de conteúdo propriamente dito, que vai ser construído também, como quem é nosso aluno já sabe que todas as aulas são meio que construídas de acordo com o que vocês estão trazendo para a gente, né? Então, as perguntas de vocês vão ajudar a gente a construir essa aula, essa coisa que a gente trouxe aqui para vocês hoje. E aí, depois disso, a gente vai ter um tempo para falar um pouco da formação que a gente está dando, né? Então, a gente está com a formação aberta, acho que a maioria de vocês já sabe, e tirar dúvidas também que vocês venham a ter, enfim, a gente vai seguir esse roteiro assim, hoje, para a gente saber mais ou menos o que vai acontecer. Então, acho que é legal quem quiser começar falando, né? Eu sei que eu já pedi para vocês lá no formulário, né, para vocês já escreverem mais ou menos o que vocês esperavam, o que vocês queriam, mas eu vou ser bem honesta, muita gente respondeu assim, saber mais sobre o tema. Eu falei, então tá bom. Então vamos... saber mais sobre o tema é válido, mas se puder ser um pouco mais específico, ajuda a gente aqui nessa construção. Assim. Eu acho que é legal falar o que está fazendo, né? E qual que é o interesse no assunto, né? Porque às vezes se já trabalha com constelação ou não, se tem alguma afinidade, se é só consultor, o que é, acho que ajuda a gente a ter uma noção do interesse de vocês, né? Bom, eu posso começar a falar. Na verdade, eu não conheço nada de constelação, nunca trabalhei, nunca participei de um trabalho, né? E eu cheguei em vocês de uma maneira muito inusitada. Na verdade, eu li um livro, né, de um autor chamado Matthew Barzan, que o livro é The Power of Giving Away Power, né? E esse livro, ele, de certa forma, ele fala de no livro, ele fala de uma perspectiva constelar, tipo assim, de seres humanos juntos, trabalhando e, tipo, todo mundo brilhando junto. Mais ou menos isso, resumindo, né? E aí eu comecei a pesquisar, aí eu achei aquilo tão interessante, comecei a pesquisar sobre constelação. Aí eu cheguei em vocês, achei interessante, assim, o que eu li. Aí eu falei, eu quero ouvir mais, eu quero ouvir mais sobre isso e entender como que eu posso aplicar isso nos grupos que eu trabalho, né? Eu trabalho com cinema, né? Trabalho com arte, trabalho com publicidade, trabalho com eventos culturais, enfim, eu trabalho sempre com grupos, né? Tá. E quem trabalha com grupos tem todas as dificuldades de lidar com pessoas o tempo todo, né? Então, isso daí é, tipo assim, quase uma constante na minha vida. Eu tenho 4 filhos, então estou sempre rodeado de muitas pessoas e com muitos desafios. Já ouvi falar sobre trabalho também de constelação familiar, né? Alguns amigos meus já me falaram assim, por alto, mas eu nunca me aprofundei no assunto, né? E quando eu li sobre vocês, aquilo ali, assim, me deu assim, uma sensação, cara, de repente, isso é um tipo de conhecimento, um tipo de, né, de estudo, de técnica, enfim, né, não sei como seria exatamente, que pode me ajudar bastante no meu dia a dia, né, no lidar com as pessoas, em desenvolver grupos. Às vezes eu tenho que desenvolver grupos até de uma maneira dinâmica, rápida, né, às vezes de longo prazo, né. Então, assim, é lidar com pessoas. Assim, o meu interesse maior é esse. E criar, assim, cada vez mais, né, me aprimorar para que esse aprimoramento seja exemplo e
inspire, né, essas pessoas que trabalham comigo a realmente se empenharem ali de corpo e alma, alguma coisa assim. Legal. Eu não sei se isso aí que eu falei é um objetivo que tem a ver com o que vocês vão apresentar. Eu acredito que, de repente, tem. Talvez a gente não consiga abordar todo o seu interesse, né? Uhum. Mas vai fazer sentido o que a gente vai falar para você. Com certeza vai fazer sentido. Legal. Quem sabe eu não descubro alguma outra coisa que eu não conheço. Né? Não, sem dúvida. Legal, Ricardo. Legal, obrigado, Ricardo. Devo dizer que você é uma raridade, Ricardo, ter chegado pela gente através de algo escrito ou... Você chegou pelo nosso site, foi isso? Só para eu entender, por onde é que você encontrou a gente? Na verdade, eu nem lembro. Assim, eu lembro que eu estava lendo esse livro e eu vi sobre... Ele fala muito sobre constelação, só que ele fala em um sentido diferente. Ele fala assim... Esse cara, esse Mato Barzan, ele foi o cara que fez assim, o fundraising do Barack Obama em 2008, né? Foi o primeiro fundraising que assim, as pessoas se juntaram, doaram toda a quantidade de dinheiro e elegeram uma pessoa, né? E ele fala dessa coisa da constelação, só que é outro sentido, né? Só que aí eu fui pesquisar a constelação, cheguei em vocês, aí achei que fez sentido também. Aí eu me linkei, aí acho que a Ana Beatriz viu no site, né, Ana, o meu... Não sei, você me passou uma mensagem, eu falei, vou ver a aula para mim entender mais, entendeu? Legal, beleza. Obrigado. Vamos lá, quem mais? Posso? Pode. Claro, Boa noite a todos. Eu vou ter que deixar minha câmera ligada, que eu estou num lugar meio ruim aqui em casa e não está possível ligar a câmera, tá? Então peço desculpa. Bom, o meu nome é Kátia, eu sou aluna de constelação familiar, eu já conheço o tema já faz 1 ano e meio. O meu foco não é constelação familiar, e sim constelação em organização. Eu tenho o foco muito em organização, eu tenho feito alguns trabalhos dentro das leis, principalmente de pertencimento já na empresa, executando alguns pequenos trabalhos, pequenos movimentos, né? Não sou conhecedora total do assunto, né? Tenho recebido mentoria da minha professora, mas ela não é focada em organização, né? Então, eu busco mesmo um aperfeiçoamento na área de organizações. Legal. Você faz curso com quem, Kátia? Eu faço com o Instituto Sandra de São Paulo. Eu sou do Sul, sou de Santa Catarina. E ela até me indicou, ela me indicou uma outra pessoa, mas eu acabei encontrando vocês através porque é muito difícil encontrar pessoas que estejam no foco de organizações. Então, eu custei bastante para encontrar algumas pessoas. Então, só encontrei 2, né, que estão realmente focadas, e, na verdade, já tinha até... não tinha mais o contato de vocês, foi o pessoal de vocês mesmo que entrou em contato comigo, que eu mantive o contato no início do ano, e ela me chamou para participar. Então, achei bem interessante por conta disso também. Legal. Legal, Kátia. Tá bom, legal. Legal que você já está trabalhando, já está fazendo alguma coisa, né? Porque é sempre bom estar na experiência já porque aí as coisas fazem mais sentido ainda, né? A gente começa a aprender mais ainda sobre o assunto. Sim, com certeza. Tu acaba tendo um outro olhar, né? Sim. E como na empresa onde eu trabalho, a gente já tem muito foco voltado para a visão sistêmica, isso tudo facilitou muito acabar colocando isso, porque, para mim, no meu modo de pensar, isso ainda há um preconceito muito grande nas empresas, né, com relação a isso. E eu consegui até uma abertura da própria diretoria de estar apresentando para eles no próximo mês pequenas chamadas, né, da constelação, de mostrar o que é, de saber se faz sentido para eles, de estar mostrando que pequenas ações, principalmente no pertencimento, que é um dos focos que eu já percebi que a gente tem um déficit na empresa, né, e colocar eles, que eles consigam ter um pouco mais de visão e amplitude com essa questão toda, né? Legal. É isso aí. Começar aplicando e estando no ambiente organizacional é bem bacana, porque você vai sentir no corpo, como a gente fala, o que acontece com as pessoas e com a gente quando está mudando, né? Entendendo esses processos e percebendo como esses processos atuam. Legal, muito obrigado.
Nada, imagina. Posso seguir aqui, Rubens? Pode. Fique à vontade, Meu nome é Tânia Matos, já conheço o Rubens, porque, como eu falei, eu fui da segunda turma, então já tem mesmo, né, Rubens, mais de 10 anos, né, que eu sou formada. Eu sou consultora, desde que eu iniciei, né, Rubens, a formação, eu já comecei... Você era professora também, né, Tânia? Sim, eu já comecei a trabalho também, não só como consultora organizacional, mas tive uma longa carreira acadêmica, e o Rubens foi meu parceiro, eu levei também as constelações para dentro da sala de aula, então a gente olhou, eu trabalhava em MBA, em pós-graduação de administração, então a gente trabalhou bastante, né, Rubens, com esse tema, e sou aconselhadora biográfica também. E o meu intuito é, enfim, rever de um outro lugar, né, porque em geral eu estou conduzindo os trabalhos, então agora eu quero ser conduzida, né? E aí, sabendo que era vocês, eu falei, deixa eu rever o pessoal. Uma boa eu vou ter que sair um pouquinho antes, então vou avisar, então, mas não é falta de respeito com vocês, não, é só um pouco mesmo. Fica tranquila, Tânia. A gente fez muita coisa junto, eu e a Tânia, e inclusive nas salas de aula dela, a gente participou de dois congressos, né, Tânia, que a gente participou junto. Sim, apresentamos um trabalho. Um aqui em São Paulo, e a gente deu um workshop foi em Recife, não foi, Tânia? E, bom, a gente tem uma história comprida aí na vida com as constelações. Prazer. E que bom que você apareceu. A gente precisa trocar mais, Tânia, precisa voltar. Com certeza. Voltar a se cruzar no mundo para trocar outras experiências. Combinado. Um beijo, um abraço. Beijo. Obrigado, Tânia. Vamos lá, quem mais? Carlos Jorge, que bom que você está aqui, que legal que você conseguiu vir. A gente está se conversando há bastante tempo já, né? Estou feliz de te ver aqui. Muito grato aí pela receptividade. Eu estava em uma atividade, mas aí consegui chegar mesmo com atraso, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Legal. Grato aí pela atenção. Acho que a gente pode começar também a se apresentar e fazer isso mesmo. Eu estava querendo ver o que eles... Porque já são 7h20, eu acho que algumas pessoas talvez ainda estejam nesse movimento de chegar, né? Porque esse horário... Também tem gente que está chegando de trabalho, enfim, a gente sabe que é complicado essa coisa de horário em todas as cidades, assim, né? Então, acho que a gente podia começar se apresentando também, e aí abordando as coisas que a gente quer abordar com ele. Quer contar um pouco Contar a minha história? Contar a sua história, falar quem a gente é, o que a gente faz. Eu costumo brincar que eu dou uma capada na minha história, porque a gente é velho. E velho tem muita história para contar, e aí eu conto de 2000 para cá. Bom, eu venho de experiência de trabalho em banco, trabalho em empresa, trabalhei na Gradiente, trabalhei no de banco, trabalhei numa empresa da área industrial, e depois que eu parei de trabalhar para a empresa, eu abri a minha empresa e comecei a trabalhar na área de marketing, trabalhando com pesquisa de mercado, com promoção. Bom, e aí, dando um pulo na história, nos anos 2000, assim, bem no começo dos anos 2000, 2003 mais ou menos, eu fui convidado a organizar o primeiro curso de constelação organizacional aqui no Brasil, como um administrador, vamos dizer assim, né? Eu fazia esse tipo de trabalho e fui convidado a organizar o primeiro curso de constelação organizacional através de um consultor, que é o Alício Gobes, que é um consultor, ele é psicólogo, consultor, ele é clínico e atende muitas empresas. Ele já conhecia a constelação familiar, já fazia, e ele queria trazer os cursos de constelação organizacional para o Brasil. E aí ele se organizou com o Richard Hoffman, que nesse primeiro curso ficou sócio dele,
para trazer a formação para o Brasil, né? Todos os primeiros professores que vieram para o Brasil são todos europeus, na maioria deles, com exceção de uma das pessoas que era americana. Então, eu entrei pela porta dos fundos nas constelações, porque eu estava nos bastidores, né? Eu fazia administração, organizava o curso, cobrava, fazia inscrição e gerenciava presencialmente todos os módulos desse curso, que era um curso de pós-graduação, que a gente podia dizer assim, porque ele tinha 2 anos e meio, uma carga horária gigante, começava numa quarta-feira à tarde até domingo à tarde, então era muita coisa, muito pesado. E muitos professores e de um peso de trabalho muito grande, né? E aí eu fui entrando nessa história e fui captado, né? Fui cooptado pelas constelações de uma forma muito, muito importante para mim e acabei aprendendo junto com as pessoas, porque eu estava participando de todos esses encontros, e acabei aprendendo e meio que sem querer virei constelador, e por consequência, como eu já era um consultor, né, na área empresarial de alguma forma, acabei juntando, né, essa experiência que eu já tinha na área empresarial com as constelações organizacionais. E a partir do segundo encontro, né, do segundo curso de constelação no Brasil, que é esse que a Tânia participou, o Gobes já tinha saído ele queria, na verdade, ele queria fazer o curso, ele não queria organizar, e eu fiquei organizando todos os outros que vieram pelo menos mais 2 ou 3 cursos, e uma série de outros mini cursos, workshops que a gente trouxe, aproveitando a vinda dos professores para cá. Então, eu sou, assim, lá das origens da constelação organizacional do Brasil, e isso é uma coisa que é bem interessante, né? Porque as constelações, elas surgiram aqui no Brasil lá por 98, 99, vamos dizer assim, também trazidas pelo Richard, que no fim acabou virando meu sócio. E muita gente se interessou pelas constelações familiares, mas não tinha nada focado nas organizações. E logo que isso começou a acontecer na Europa, essa ideia de trabalhar com grupos migrou para trabalhar com organização por conta de um dos nossos professores, que é o Gunther Weber, que já era consultor, já era professor numa universidade lá em Munique, e levou o Bert Hellinger para fazer um trabalho com uma empresa dentro da universidade. E o trabalho foi super bem, e na hora que eles saíram desse evento, o Gunther falou: nossa, vamos investir nessa história das constelações organizacionais, porque isso é bem importante e vale a pena a gente pesquisar isso. E na época, o Bert Hellinger não estava interessado nisso, ele falou para ele: bom, eu não vou trabalhar com constelação organizacional, porque eu ainda tenho muito o que fazer na área familiar. Então, se você quiser pesquisar isso e desenvolver isso, você fique à vontade e vai atrás disso. Bom, eu estou contando tudo isso porque isso abre um leque, abre uma forquilha nessa história das constelações, e isso é um fato muito importante, porque as constelações familiares, elas se desenvolveram por um ramo de muita força, e as constelações organizacionais se desenvolveram para um outro ramo também de muita força, e é claro que com vários pontos de intersecção, porque as pessoas no começo eram as mesmas, e isso acabou se cruzando e acabou criando um ecossistema, né, nessa área das constelações muito forte. Só que essa divisão também gerou um monte de diferenças e de peculiaridades, né, de singularidades para cada uma dos métodos, dos jeitos de trabalhar, né, que se confundem, que se misturam,
mas que têm peculiaridades muito distintas, e acho que é um pouco disso que nós vamos falar hoje, né? Como é que isso funciona para a família, como é que isso funciona para a organização, por que essas diferenças são importantes e por que elas precisam ser respeitadas, né? E também lembrar que, a partir dessas ideias todas, também surgiram outras técnicas, né? Como constelar com bonecos, as constelações estruturais e uma série de outras coisas que foram se agregando e se desenvolvendo nesse mundo paralelo que se configurou com todos esses trabalhos. Bom, e a partir de então, voltando um pouco da minha história, eu acabei virando, vamos dizer assim, um consultor sistêmico, né? A partir de 2007, 2008, eu comecei a trabalhar mais forte com tudo isso, e também dando os cursos, né? Trazendo as pessoas para cá, e de 2015 para cá, a gente começou a fazer os nossos trabalhos com os cursos e as formações, e aqui a gente tem algumas pessoas que estão representadas, né? A Clati, a Cris, a própria Ana Beatriz, a Ana Beatriz, tá trabalhando com a gente. A Ana Beatriz trabalhando com a gente, a Carlinda tá aí também. Eu não sei se tem mais alguém aí desse mundo, né? Então, assim, tem muita gente ligada a gente, né? E a gente gosta muito de estar nesse lugar, de transmitir, né? E trocar experiência nessa área, tá? Bom, vamos... Eu achei que alguém queria falar. Ricardo estava falando, mas acho que era alguma coisa. Acho que ele está falando alguma coisa com alguém lá. Aqui entrou um gato aqui também. Não, tá bom. Tá bom. Bom, é isso. E então, o que eu acho que é importante a gente colocar, eu não sei se eu estou dentro do roteiro da Adriana, é trazer essa diferença, né? O que é constelação familiar e qual é a diferença para a constelação organizacional. Eu acho que esse é um tema importante dentro desse processo, e acho que faz sentido a gente falar dele. Eu não sei se a gente fala dele agora. Sim. Eu só queria me apresentar rapidamente também, né? O Ru fez a apresentação dele. Eu sou a Adriana, a minha origem, ou seja, minha formação de origem é arquiteta. Então, como arquiteta, eu trabalhava com grandes obras, assim, né? Tipo shopping center, hotel. Então, tinha muitas pessoas. Então, eu me identifico muito com o que o Ricardo está falando, assim, sempre está em volta com muitas pessoas. E, por conta disso, eu fui procurar várias ferramentas de gestão, assim, porque eu falei, eu aprendi a ser arquiteta na faculdade, mas gerir pessoas é outra coisa. E confesso que fiquei bem frustrada com algumas ferramentas ou com algumas coisas, porque existem problemas na organização que não tem treinamento e não tem ferramenta de gestão, não tem coisa que dê conta de resolver, assim. Então, quando eu conheci as constelações familiares, né, que foi através de uma crise pessoal, eu estava num momento de crise pessoal e eu conheci a constelação, inclusive com o Rubens, e aí ele me falou que isso podia ser aplicado a organizações também, então eu fui estudar a constelação organizacional com ele. Eu falei, nossa, gente, a minha vida podia ter sido muito diferente se eu tivesse conhecido isso antes. Então, por isso que eu me apaixonei pelas constelações organizacionais, porque, como a gente vai ver, existem na organização, nas empresas, diversos tipos de problemas, mas tem alguns problemas que só a ferramenta sistêmica resolve, e a gente vai falar um pouco disso também, assim, né? Então, vamos lá, falar um pouco quais são as diferenças mesmo entre constelação. Primeiro, acho que explicar o que é constelação, que nem todo mundo aqui conhece. O Ricardo, por exemplo, vem de um outro conceito aí de constelação. Uma coisa que eu achei interessante lá, assim, que me bateu para mim uma coisa interessante, né? É que vocês falam assim, uma tecnologia social que auxilia na compreensão de situações complexas, que é o meu dia a dia. Assim, isso aí. É o meu dia a dia, são situações complexas que se repetem, assim, e são coisas assim inusitadas que acontecem o tempo todo, e a emoção das pessoas faz assim umas reviravoltas, assim, como é que lida com isso, né? Então, eu achei interessante a matéria nesse sentido também.
Sim. A gente costuma dizer que a gente trabalha com problemas humanos complexos e faz disfarçar de problema de gestão. Acho que é isso aí. Bacana. É isso que a gente faz. Bom, fala, você... Eu ia falar um pouco sobre as constelações, né? Então, o Bert Hellinger, ele foi que criou as constelações. Na verdade, o Rubens costuma dizer até que o Bert Hellinger foi quem colocou o ovo das constelações, o ovo de Colombo em pé das constelações, né? Porque... ele é o Colombo das constelações. Porque ele é baseado em várias outras teorias terapêuticas, ou seja, em várias outras pessoas também que o precederam, tipo Virginia Satir, o Jacob Moreno, tem várias outras terapias o precederam, mas ele teve essa visão dos três princípios, que são os 3 princípios que a gente chama de princípios sistêmicos, né? Que é a ordem dos sistemas, o equilíbrio do receber e do dar, e o vínculo e o pertencimento, que quem estava falando agora de vínculo e pertencimento, assim, acho que a Kátia estava falando sobre vínculo e pertencimento. Então, o Bert Hellinger, ele viu como esses 3 princípios funcionavam nos sistemas, e ele principalmente olhando para os sistemas familiares, né? Então, eu digo que ele é o Colombo da história, porque acho que ele não imaginava. Ele achou que ele tinha chegado no lugar, mas ele chegou num lugar muito maior do que ele achou que tinha chegado nas Índias, mas ele tinha chegado na América, entendeu? Então, assim, é um negócio muito maior do que ele podia imaginar lá no começo. Então, é nesse sentido que eu digo que ele é o Colombo, que ele chegou e não vislumbrou todo o espaço que ele tinha para, né, tudo que existia por trás daquela ilha que ele achou lá no meio do Oceano Atlântico, né? E as constelações mesmo, elas surgem também com a Virginia Satir, né, que fazia terapia de grupo, né, terapia familiar em grupo, e ela então pegava a família toda e colocava a família em relação uns aos outros para representar uma cena e para que essa cena fosse terapêutica para a pessoa da família, ou seja, porque ela considerava que os problemas de uma pessoa não eram, na verdade, só problemas dessa pessoa. Ela tinha justamente essa visão sistêmica de que os problemas eram do entorno também, que as famílias que deveriam ser tratadas, que os problemas eram relacionais. Então, daí que vem esse nome de constelação também, né? Que constelação significa também posicionamento. Então, é como que os posicionamentos das pessoas interferem nessas relações, né, Rubens? Então, a gente fala que a gente trata da observação dessa coisa dos posicionamentos e de como eles trazem informação para a gente e como a gente usa isso para trazer conhecimento e para trazer clareza para as organizações. Sim, porque tem toda uma leitura dos posicionamentos dentro de uma dinâmica que a gente usa nas constelações, né? É nesse sentido. Então, a constelação, ela é exatamente isso, né? É como que as pessoas se posicionam, ou seja, como que elas se relacionam umas com as outras dentro de um espaço, né? E esse espaço é um espaço, obviamente, um espaço virtual, mas ele é muito real para a gente, né? Ele é muito sensível para a gente. Então, a gente sente esse espaço, a gente sente essas relações a partir de uma imagem em 3 dimensões. E é a partir dessa leitura que a gente começa a trabalhar com as constelações. E alguém respirou? Aqui assim, respirou, falou, assim, tá com dúvida de alguma coisa? Eu queria perguntar uma coisa, assim, vocês, né, que já têm aí essa percepção, né, dessa tecnologia, né, que vocês falaram, qual seria assim, o principal problema que vocês entendem que a constelação organizacional resolve? Qual seria o principal? Assim, só para me dar assim, uma percepção um pouco mais do que a gente, né, teria de possibilidades aí, né? Deixa eu responder uma coisa para você. É assim, olha,
Você já viu aquele homem da cobra que fica na Praça da Sé? Você é daqui de São Paulo ou não? Não, eu vou muito a São Paulo, eu sou carioca. Mas no Rio tem também. Aquele cara que vende aquela... Sabe aquele cara que tem na praça, que fica vendendo aquela garrafada que resolve problema de sim, está dizendo lá. De cada queda de cabelo. Por aquilo, né? Então, a constelação é mais ou menos isso, entendeu? Ela é meio garrafada, assim. Ela serve para um monte de coisas, né? Ela funciona para um monte de coisas. É muito difícil a gente dizer especificamente qual é o assunto que a gente... Qual seria o ponto central, assim? Ela está sempre, até pelo nome, talvez, né? Pela essa questão de ser muito abrangente, né? Vai estar sempre... Exatamente. Essa é uma virtude das constelações e é talvez o maior problema das constelações. Tá? Porque ela vai lidar com problemas que são dos relacionamentos, tá? E quando a gente fala relacionamentos, é relacionamento no sentido amplo, não é no sentido interpessoal só, né? Porque as pessoas se relacionam com tudo, as pessoas se relacionam entre as pessoas, com as coisas, com as ideias, com dinheiro, né? Com casa, com estruturas. As próprias ideias, né? Com as ideias dos outros. Né? É uma mistura. Então, a gente trabalha com todas esses relacionamentos, tá? E esses relacionamentos, eles criam ambientes, né? Os relacionamentos criam ambientes e criam sistemas vivos de convivência. Esses sistemas vivos, eles também são organismos que a gente pode constelar, né? Então, uma empresa, ela não é uma entidade fictícia no sentido... ela não é só virtual, né? Ela é um ser vivo que tem vontades próprias, né? Ela tem movimentos, né? Ela quer se manter viva, ela quer evoluir, né? Você falou uma coisa aí, assim, que essas características são coisas que a gente pode constelar. Como que seria isso que pode constelar? Fiquei curioso, assim. O que é constelar, né, assim, no caso? Desculpa perguntar essas coisas que eu não entendo nada. Tá? Não, imagina. Deixa eu tentar responder isso que o Rubens está falando também de uma outra forma, e aí eu vou entrar te respondendo isso, o que é constelar, Ricardo. Assim, é verdade que as constelações servem para muitas coisas dentro das organizações, e isso é uma dificuldade que a gente tem até de explicar para que elas servem. Mas, assim, quando a gente entra numa organização, existem diversos tipos de problemas que estão lá dentro, e a gente pode classificar alguns. Assim. Primeiro, dentro da organização, existem problemas que são de ordem pessoal. Alguém ficou doente, alguém não está se sentindo bem. Então, esse tipo de problema não é um problema sistêmico, assim, é um problema pessoal. Outro tipo de problema é falta de qualificação, falta de treinamento, falta de conhecimento mesmo para desempenhar a função que essa pessoa está desempenhando. Isso é um problema que não é um problema sistêmico, não é um problema que a gente vai constelar, por exemplo. Outros são problemas administrativos, falta de processo, falta de estrutura. Então, isso também, você tem ferramentas para resolver isso dentro da organização. Outros pode ser, tipo, falta de recurso. Não tem dinheiro, não tem gente, não tem um lugar adequado para trabalhar. Isso também gera uma série de problemas que também tem que ser resolvidos nesse nível dos recursos. Agora, existem os problemas que a gente chama de problemas sistêmicos. E quais são esses problemas sistêmicos? São justamente esses que você fala, que são essas questões mais complexas. Que é um problema sistêmico, a gente vê que é uma questão sistêmica, é o seguinte: quando, primeiro, ela tem um grande número de variáveis envolvendo essa questão. Existem muitas variáveis envolvendo essa questão. Segundo, a relação entre essas variáveis não é linear, ou seja, a relação de causa e efeito não é tão direta, e às vezes uma pequena mudança aqui num lugar provoca uma grande alteração no sistema em um outro lugar. Ou então essa relação não é tão direta. E depois tem diferentes pontos de vista dessa mesma situação. Então, por exemplo, uma pessoa doente numa organização não é um problema sistêmico. Agora, que vários funcionários estejam adoecendo dentro da organização, isso pode ser um problema sistêmico.
Que falte recurso na organização, talvez não seja problema sistêmico. A gente está vivendo uma crise econômica, talvez não seja. Agora, que essa organização viva ciclos de prosperidade e depois quase quebre, isso pode ser um problema sistêmico. Que mais, Rubens? Treinamento que não funciona. Treinamento que não funciona, exatamente. A gente coloca pessoas qualificadas para desempenhar determinada função e a pessoa não consegue desempenhar a função na organização. E aí a gente troca a pessoa e o outro que entra também não consegue desempenhar a função. Então, esse não é um problema da pessoa, percebe? Existe alguma coisa que está na estrutura organizacional que faz com que as pessoas se comportem daquele jeito naquele lugar. Percebe que deu para entender um pouco a diferença? De quando Kátia levantou a mão, pode falar, Kátia. Bom, eu queria dar um exemplo, não sei se posso também. Lá na nossa empresa, a gente teve uma saída de um gestor que estava há 10 anos, né? E teve uma entrada de um outro gestor. Isso criou no departamento, com a entrada do novo, um problema muito sério. Por quê? Ele não foi feito um trabalho de fazer com que ele realmente sentisse parte do negócio, né? E a outra questão foi de que as pessoas que estavam lá, elas estavam, como é que fala o nome agora? Eu esqueci a palavra. Putz, Lealdade. Lealdade, isso mesmo. As pessoas que estavam naquele setor, elas tinham lealdade com o gestor antigo. E quando a pessoa entrou, foi um caos. Então, o que precisa ser feito? Né? Esse ponto pode ser constelado, que é a questão do pertencimento, de realmente agradecer aquele gestor que estava e acolher o outro que está chegando. Não sei se ficou fácil, se é isso mesmo, né? Sim, isso é uma parte das coisas. Uma parte, né? Mas só assim, além de todos os processos, os processos de integração que a gente faz, né? Que são importantes dentro das organizações. Fazer isso que você falou é super importante, mas isso nem sempre é muito claro, né? Não, mas ele, como o colega perguntou, aonde que eu posso ajudar, né? Eu quis dar um exemplo assim bem fácil, que é o que acontece normalmente, né? E que é uma coisa simples e que pode ser feito e que pode causar um dano bem grande, né? Ele perguntou também o que é constelar. Quando a gente fala constelar, Ricardo, constelação é uma representação cênica de uma coisa que está acontecendo, de uma cena ou de uma situação, de um problema. Como se fosse uma dramatização. Pode ser uma dramatização com pessoas mesmo, né? Ou pode ser também uma representação com bonecos ou com objetos. E aí, por essa representação, a gente consegue enxergar o relacionamento entre eles. Então, a gente fala que isso é constelar. Quando o Rubens fala, por exemplo, que os posicionamentos têm significados, existem vários significados, e esses significados estão, pode-se dizer assim, no nosso inconsciente coletivo. A gente sabe deles, assim. Por exemplo, a gente, quando vai tratar de alguma coisa que está no futuro, a gente fala, lá para frente a gente vê isso. Ou a gente faz gestos. A gente faz gestos, assim, no passado, lá atrás, as coisas eram desse jeito. Percebe? A gente, como é ser tridimensional, a gente vive encarnado nesse corpo, a gente é um ser tridimensional, a gente se relaciona com todas as coisas espacialmente. Então, as coisas têm uma localização espacial. As nossas ideias, elas são arrumadas dentro da cabeça, mas tem uma organização espacial. A constelação é trazer isso para fora. Então, um dos benefícios da constelação, justamente, é isso de ser uma imagem que a pessoa pode ver, né, que o constelado pode ver, ou então uma imagem que o grupo inteiro pode ver. E aí, isso traz uma consciência para o grupo que é muito mais rápida e muito mais complexa, também muito mais completa, do que uma consciência, por exemplo, de um discurso ou de uma fala. Então, quando a gente quer ter uma equipe, por exemplo, alinhada ou
que saiba uma determinada... Que sabe o seu lugar. Que sabe o seu lugar, ou que saiba a direção a tomar, ou coisa assim. A constelação, ela, por exemplo, é uma ferramenta muito eficiente para isso, porque a gente fala, né, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e isso na constelação é muito real. Quando as pessoas veem o seu lugar, quando elas se sentem bem no lugar em que elas estão, isso é um aprendizado que não se dá só no nível racional, mas ele é incorporado nas pessoas, elas sentem isso com o corpo, e então é muito mais fácil das equipes estarem alinhadas e se verem nesse lugar. Deixa eu só... Ele falou dramatização, né? Uhum. Sim e não. Uhum. Porque as pessoas não recebem um papel, como no psicodrama. O psicodrama é uma das bases da constelação. Tá? O psicodrama é uma técnica terapêutica criada pelo Moreno, e que funciona super bem e que tem um desenvolvimento muito grande. Eu tenho muitos amigos que são psicodramatistas. Só que as constelações, elas não prescindem de um papel. Você não precisa atuar, ou seja, você não precisa saber de antemão qual é Seu papel. Qual é o enredo que tem ali. O enredo ele vai aparecer. O enredo vai aparecer através das constelações. É meio mágico, mas é assim que funciona. Esse enredo se dá porque ele surge através dessas representações, né? É difícil a gente explicar, mas na hora que você participa de uma constelação, isso fica muito claro, fica muito evidente. Então, quando eu tomo muito cuidado nessa coisa da dramatização, porque a gente não espera uma atuação das pessoas. A gente espera que as pessoas sintam, que as pessoas percebam como que elas estão se sentindo naquele lugar, naquele momento, fazendo aquela dinâmica. Para ser bem simplório. E essa percepção das pessoas faz sentido no final, assim, é muito interessante como para o grupo isso faz um sentido. Então, por exemplo, eu não preciso saber que eu estou representando um chefe ou que eu sou um chefe para estar na constelação, né? As perguntas são assim, ele está perto demais, eu gostaria que a pessoa estivesse mais longe, como aqui se está esse relacionamento, assim, e isso vai ganhando um significado. Por isso que a gente fala que realmente é uma tecnologia social, assim, você precisa aprender a interpretar e a olhar para esses significados e essas coisas que surgem. E saber atuar, né? Dentro da constelação. Saber fazer intervenções nesses sistemas, como a gente fala. Outra coisa que eu acho legal de falar também, eu acho bem importante, assim, que às vezes as pessoas acham que as constelações elas servem só para resolver problemas, tá? Tem algum problema, então vamos constelar para ver se a constelação resolve esse problema. Mas a constelação também está num lugar de ajudar a gente, por exemplo, a tomar decisão. Eu posso constelar algo para ajudar, para auxiliar numa tomada de decisão. Então, ver quais os melhores posicionamentos. A gente pode constelar para ver, por exemplo, o posicionamento do produto no mercado. Como é que eu vou fazer o lançamento de determinado produto no mercado? Quais os atores precisam estar envolvidos, por exemplo, na comunicação de um produto no mercado? Acho que é legal até você trazer esse case, Rudy. Eu acho que antes tem que explicar essa diferença entre constelação organizacional e familiar. E familiar, né? Tá. Eu não sei, eu vi que tem gente aqui que acho que é constelador familiar. Que é constelador familiar. Acho importante a gente dar uma palhinha sobre isso, né? Quer que eu comece? Pode falar. Bom, então existem várias diferenças entre constelação organizacional e familiar. Então vamos pegar pela forma com que os princípios atuam, né? Assim, por exemplo, dentro das organizações existem várias formas de pertencimento, né? Dentro das organizações as pessoas podem entrar e podem sair da organização. Na constelação familiar, ou seja, nas famílias, as pessoas fazem parte da família e mesmo que elas saiam da família, ou seja, não tem como sair de uma família que é uma família consanguínea. Uma vez você sendo filho de seu pai e de sua mãe,
mesmo que você não se relacione mais com eles, você por toda a vida vai ser filho do seu pai e da sua mãe. E na organização não é assim, eu posso entrar e posso sair, e aliás é saudável, né, que as pessoas entrem e saiam com honra das organizações. A outra coisa que... que esse caso da Kátia, por exemplo, a gente não sabe o que aconteceu com esse gestor que saiu, né? Mas as pessoas, ele, por um lado, pode se sentir vinculado, continuar a se sentir vinculado à empresa, que é muito comum, né? Ficar preso nesse lugar por vínculo, né? E não conseguir andar para frente na vida, a gente fala, né? Porque está vinculado àquela organização e não consegue se desligar dela. E as pessoas que eram funcionárias dele são leais a ele, né? Permanecem a lealdade a ele e não conseguem prestar lealdade a quem chega. Então, isso cria um problema que é um problema sistêmico. Quer dizer, como é que você resolve um problema desse dentro de uma organização? Tem técnicas que a gente usa, né, através das constelações, para que isso seja percebido e isso seja, de alguma forma, dissolvido no sistema, né? Para que isso, para que a saída dessa pessoa seja feita da melhor forma possível e a chegada do outro seja feita da melhor forma possível também, e que todo mundo tenha o seu lugar nessa história da organização, né? Isso é um trabalho como o que a Kátia exemplificou para a gente. E essa vivência corporal, de novo, é importante, né? Porque a gente saber intelectualmente, tenho que agradecer a quem foi, ou tenho que abrir espaço para quem está chegando, racionalmente a gente pode até dizer que sim, mas vivenciar isso no corpo é outra coisa, e não é uma coisa que seja imposta, né? É uma coisa que, quando a gente vê, ela surge de uma necessidade real. Então, olha só que interessante, né? Na família, essa questão do vínculo e do pertencimento, né, que é uma das leis dos princípios sistêmicos, como eu prefiro chamar, quem é da família, quem tem vínculo de sangue, sempre vai pertencer à família sob qualquer circunstância. Não tem como não ser da família, né? É aquela coisa que eu falo, né? Não tem ex-irmão, não tem ex-pai, não tem ex-mãe. Tem ex-cunhado, né? Tem ex-nora, mas não tem ex-pai, né? Tudo que você coloca ex na frente não faz parte da família, tá? Não é de sangue, na verdade, né? Claro que isso é uma brincadeira, mas é assim que funciona, né? Todo mundo que é de sangue pertence à família. E na organização, não. Você pertence ou não à organização, à empresa, dependendo da sua vontade e da vontade da empresa. Então, esse vínculo de pertencimento é muito mais dinâmico na organização do que na família, né? É muito mais complexo esse posicionamento, né? Outra coisa é que nas organizações existem diversos tipos de ordens, né? A gente fala que na família existe essa ordem, que é uma ordem quase que, como se diz, grupal, primal, assim, né? De quem chegou primeiro no mundo, assim. A gente... Ok, Kátia, pode ficar tranquila. Essa ordem de quem chegou primeiro no mundo. E nas organizações existem diversas ordens que estão atuando ao mesmo tempo. Então, tem a ordem das pessoas que são mais velhas, tem a ordem das pessoas que são hierarquicamente superiores a outras, tem cargos superiores, existe a ordem de quem conhece mais sobre determinado assunto, existe quem está mais ligado ao core da empresa. Quem está mais ligado ao core da empresa e quem está mais fora do core da empresa. Então, todas essas ordens estão funcionando ao mesmo tempo e estão sobrepostas. Então, por isso é que eu falo assim que dentro das organizações, as constelações organizacionais, eu acho que elas são mais complexas do que as constelações familiares, porque tem todas, como se tivesse o sistema familiar sobreposto ao sistema organizacional. Ela é menos dramática, tem menos carga emocional, que eu acho que nas constelações familiares tem, então você precisa dar essa contenção para a carga emocional nas constelações familiares, mas nas constelações organizacionais existem mais complexidade. A outra coisa também é que, muito importante, que
as organizações, elas têm uma tarefa, ou seja, as organizações, elas foram criadas para alguma coisa. A família, esse conjunto de pessoas, não tem uma tarefa específica, não tem algo específico que elas tenham que cumprir juntos, né? Então, por isso que às vezes a gente fala assim que nas organizações, né, elas têm que entregar alguma coisa ou um produto lá no final. Elas têm que entregar no final um produto ou um serviço. Por isso, nas organizações, a tendência que existe é de objetivar, né? Vamos objetivar para focar naquilo que a gente tem que fazer, porque a organização tem uma entrega no final. Então, muitas vezes isso faz com que as questões subjetivas na organização sejam deixadas de fora, justamente porque a gente precisa objetivar para conseguir entregar o que a gente quer, o que a gente nasceu para fazer, né? Então, isso cria problemas, né? Quando você deixa a subjetividade humana de fora dos processos humanos, né? Que a empresa é um processo humano, é um grupo de pessoas, é um ambiente humano, né? Quando você deixa a subjetividade fora, você cria problema, porque na subjetividade tem um monte de coisas que a gente não dá valor, mas elas estão lá, né? A criatividade está na subjetividade, a inovação está na subjetividade, todas as relações e essas sensações de pertencimento estão na subjetividade, e as empresas, elas, para entregarem as coisas, elas eliminam o que não é objetivo. Elas simplesmente não querem olhar para isso. E isso cria problema, isso cria vieses que atrapalham o que é objetivo. Né? E já a família... A cultura herdada, não é? Assim, a cultura herdada da indústria, vamos dizer assim, né? Do pensamento industrial, né? De você olhar as pessoas quase como máquinas também, não é? Não tem isso? Sim. É uma ideia. A constelação, ideia. Ela começa a quebrar um pouco isso. Assim, eu gosto dessa quebra muito. Assim, eu sempre fui freelancer, né? Eu fui bailarino durante muitos anos e depois virei fotógrafo, agora trabalho com cinema. E hoje eu trabalho numa empresa de comunicação e que lida exatamente com o que você falou, lida com criatividade, mas o ambiente não permite muito que as pessoas sejam criativas. E aí existe uma cobrança em cima das pessoas criativas de elas serem criativas, só que não existe a condição para ser, assim, na minha visão, assim, leiga, né? Exatamente isso, Ricardo. Então, esse é eu sou um artista, vamos dizer assim, eu estou lá no país ali, naquele ambiente, e eu estou vendo assim, cara, mas não dá para criar dentro, assim, igual uma máquina, você tem de 5 a 7 para criar um negócio muito legal, assim, que vai impactar a humanidade. Não tem como isso acontecer, né? Não tem. Você é um ser humano, tem hora que você tem que chegar, tomar um vinho, tem que relaxar, tem que ir para a rede, tem que ficar olhando. Não sei, né? Não é aquela visão poética do ambiente Google, nada disso, mas é uma coisa real, né? Você está falando. Sim. Não sei não, esse é o paradoxo da organização. Porque quanto mais você objetiva, menos você fecha, né? mais você encaixota. Tá? Quanto mais você abre... Tem uma coisa também, assim, que eu acho, assim, por exemplo, existe assim uma aversão ao desperdício, ao erro muito grande, assim, e a natureza é cheia de desperdício. Você vai debaixo de uma árvore, cai tudo ali, tudo um desperdício enorme. E aquilo floresce, de certa forma, né? Agora, como que aplica isso no ambiente humano? É uma coisa, um desafio, né? Então, exatamente. É por isso que a gente tem muito trabalho. Eu imagino, assim, acho que assim, o que vocês estão falando, assim, eu estou achando bastante interessante, assim. Lógico que não deu para perceber, né, assim, a profundidade aonde vai, né? Mas, assim, observando o que vocês estão falando, observando o dia a dia das coisas que eu vivencio nessa empresa, realmente você vai cavar fundo ali, né? Sim. Tem um assunto, isso que você está falando, tem um assunto subliminar, subjacente a isso que nós estamos falando, tá? Porque assim, eu vou te dar só uma palhinha. Falhou, é quantização? Cotização que você falou? Não, eu falei... Subjetivação. Eu falei objetivação. Tem assim, ó. Hoje em dia, o que acontece? As empresas novas, né, as startups, elas tendem a nascer
mais horizontais do que verticais, tá? E as empresas antigas, as empresas tradicionais, elas são mais verticais do comando e controle do que as novas, né? Então, o que acontece? As novas, elas criam um relacionamento exponencial, ou seja, como elas são horizontais, todo mundo se relaciona com todo mundo. Então, isso é uma dificuldade para o ser humano, né? Como é que eu me relaciono com todo mundo ao mesmo tempo, tempo integral? Isso é uma dificuldade. Esses ambientes são mais criativos. Esses ambientes são mais... Eles toleram mais a subjetividade. Eles têm mais liberdade. Eles são mais profícuos, né, na inovação. Já os ambientes que são do comando e controle, eles não são da subjetividade, eles são muito menos criativos, mas eles entregam com muito mais rapidez, com muito mais facilidade. É essa a diferença. Então, as empresas que estão chegando no mercado agora e que querem ser mais horizontais sofrem por conta do excesso de relações que elas têm. E as empresas que são mais verticalizadas e que estão sob o comando e controle, que é o sistema industrial, como você estava falando, elas também sofrem com os relacionamentos, porque elas acham que elas estão sob o comando e controle e, na verdade, todos os relacionamentos estão acontecendo ali subliminarmente. Entendeu? Então, como é que você equilibra isso para que as entregas sejam feitas? Não é fácil. É uma boa pergunta. Então, não é fácil responder. Não existe uma resposta fácil para isso. Tá? O que a gente pode fazer é tentar ajudar. É isso que a gente faz. Com o nosso trabalho, a gente ajuda, né? Esse tipo de situação. Esse livro que eu falei, que eu cheguei em vocês nele, eu não acabei de ler, mas ele fala um pouco sobre isso, que ele propõe uma outra coisa que eu não cheguei ainda a entender o que é, porque eu não li o livro todo, que não é nem o bottom-up, nem o up, né? Nem de cima para baixo, nem de baixo para cima, né? Ele propõe uma outra coisa. Eu falei, achei muito interessante, então comecei a ler o livro, né? E aí, por acaso, peguei em vocês. Aí, então, assim, realmente é uma coisa, né? Um paradoxo, né? Como é que você resolve isso? Como é que você inspira, né, as pessoas a entregar o seu máximo, né? E se tem tantas questões, tantas perguntas, tantas coisas... Eu acho, assim, existe muita coisa que não é falada, né? Existe muita coisa que não é dita, né? E eu acho que isso aí tem a ver um pouco com esse trabalho da constelação, né? Essa imagem, né, que você cria, de repente o cara não precisa nem falar, ele vai ver aquilo acontecer, vamos dizer assim, né? Não sei Exatamente. Bom, vamos lá. Eu acho bem interessante isso que ele traz de que não é falado e não é dito, assim, é porque muitas vezes as pessoas não sabem nem racionalizar, ou seja, não conseguem nem processar isso que não é falado, entende? Então, o relacionamento, as coisas, elas se dão num nível que é mais primal mesmo, assim. Às vezes a gente percebe alguma coisa e não consegue nem racionalizar para falar aquele desconforto, para falar o que está acontecendo. Então, na constelação, a gente consegue também trazer isso à tona, né? É o lugar das coisas surgirem à tona. Acho que falta, assim, a gente falar um pouco mais ainda sobre essa diferença, né? Sim. Eu acho que uma grande diferença também que a gente tem, assim, é quem é o nosso cliente. Nas constelações organizacionais, o nosso cliente é a organização como um todo. A gente fala que aquele sistema é que é o cliente. Quando a gente está atendendo a uma organização, a gente olha para o sistema organizacional como um todo, e não para a pessoa que nos contratou, por exemplo. É como aquele sistema pode se tornar mais funcional, como aquele sistema pode estar com as relações melhores para a função a que ele foi criado, né? E como isso, então, pode trazer menos sofrimento e menos dor para quem está ali dentro, mas o olhar é sempre para a organização como um todo. Acho que é isso. E outra grande diferença também é a linguagem, né? A linguagem dentro das organizações, então, a gente usa uma linguagem que é uma linguagem mais neutra dentro das constelações organizacionais. Isso porque, muitas vezes, nas constelações familiares e tal,
a abordagem é feita com uma linguagem talvez um pouco mais esotérica, eu não sei, a gente poderia chamar dessa forma, assim. E nas organizações a gente não usa esse tipo de linguagem justamente porque existe uma variedade de pessoas que a gente está atendendo dentro desse grupo, assim. Então a gente não quer esbarrar em crenças ou em coisas que são do indivíduo. Então a nossa linguagem não traz muito essa coisa do mundo do esoterismo, tipo, a gente não acende incenso antes de fazer uma constelação organizacional. A nossa prática, não estou falando que não tenham consteladores organizacionais que não façam isso, mas a nossa prática, a gente não faz isso, porque a gente atende a um número muito grande de pessoas com credos absolutamente diferentes. Então, quando a gente fala que a constelação ela precisa ser inclusiva, a gente incluir também todas essas pessoas com credos pessoais diferentes dos nossos, né? Então, por exemplo, eu sempre conto essa história de que uma vez a gente foi atender ao Tribunal de Contas de Rondônia, né? E a gente estava lá atendendo o pessoal do Tribunal de Contas e, de repente, no meio da conversa, eu descubro que mais de 90% das pessoas dali eram testemunhas de Jeová. Assim, então, é um tipo de público que, se a gente usa qualquer linguagem que seja mais esotérica ou mais alguma coisa assim, a gente não consegue trabalhar com eles, porque esbarra nessa questão das crenças pessoais. E outra coisa importante, a gente entender que as constelações, ela não é ela é um tema transversal, né? Se ele é um tema transversal, ele lida com os vários sistemas, né? E a religião, por exemplo, é um sistema. A crença é um sistema, né? A vida, a escola da pessoa é um sistema, né? Então, todas essas coisas fazem parte das constelações. Então, a constelação ela não tem esse intuito de criar um credo em torno dela, né? Ela nem pode fazer isso. Porque se ela faz isso, ela está excluindo outros sistemas. E se você exclui outros sistemas, você não pode trabalhar com o sistema, né? Não faz sentido, vocês percebem? Então, quando você olha para a constelação, principalmente constelação organizacional, você tem que entender que você está trabalhando de uma forma transversal. Você não está trabalhando horizontalmente, você está trabalhando com várias camadas, com vários tipos de problemas que fazem parte de vários sistemas dentro de um processo, né? É óbvio que isso também acontece na família, né? Acontece com as pessoas, mas dentro da organização é muito mais patente, né? Muito mais claro, né? Queria saber se Carlos, que está aí escutando a gente, o Manuel também, vocês têm alguma pergunta, gente? Como é que vocês estão escutando o que a gente está falando e, enfim, como é que está chegando até vocês? E os alunos velhos podem falar também, pelo amor de Deus. Posso falar? Pode. Eu conheço um pouco das constelações familiares. Eu já organizei um curso em Manaus presencial. E foi uma história bem parecida aqui do Rubens, né, também, organizando, né, e aí eu comecei a gostar das constelações. E um dos professores nossos, ele disse assim, constelação é um caminho sem volta. E como eu tenho uma experiência, trabalhei numa empresa nacional, na área de RH, e era consultor interno, eu fui instrutor de desenvolvimento gerencial. E também multiplicador no norte, no Amazonas e em Roraima. E algumas oportunidades eu estive no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, São Paulo, estudando para poder obter as tecnologias, né, as ferramentas e trazer para a região. E algumas vezes, algumas consultorias, né, a Manaqui, por exemplo, falava-se naquela época muito de visão holística, visão sistêmica. E eu fiquei assim, poxa, eu quero aprender esse negócio. Um dia eu aprendo isso, eu ficava pensando, né? Mas ainda não era o momento para eu conhecer, até porque no Brasil ainda não estava muito presente, pelo menos para nós aqui, as constelações. E aí, depois que eu saí da empresa, eu fui trabalhar por conta própria, como consultor também, nas empresas, né? Nas organizações, palestrante. E agora eu vejo que lidar com constelações
aprendendo o pouco que eu sei das constelações familiares, eu pensei em trazer isso para as empresas, né? E eu vejo que é assim, uma ponte muito assim, interessante para a gente aprimorar esse conhecimento e oferecer para os nossos clientes. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Como é que entra esse assunto para um empreendedor, não é? Para o dono de uma organização que é leigo, ele não sabe direito como é que é essa ferramenta das constelações, para a gente sensibilizar e chegar com uma proposta para fazer esse trabalho de consultoria pela linha de Bert Hellinger, pela linha das constelações. Começa trabalhando ele, no caso, os sócios, como é que é esse mundo aí, dentro da organização dele, uma empresa com 100 funcionários, com 100 colaboradores, um corpo gerencial, como é que funciona isso aí? É isso que eu quero entender, por favor. Pergunta do milhão. Essa é a pergunta do milhão. Bom, eu posso te dizer o seguinte, normal, o que acontece com a gente, e isso vem diminuindo, né, com o tempo, é assim, normalmente as pessoas que fazem algum tipo de trabalho pessoal e que depois entendem que isso faz sentido levar para a organização, né? Então, isso facilita, porque quem vai fazer um trabalho pessoal percebe aquele envolvimento, percebe o que ele se desenvolveu, o que ele resolveu de problema e passa a dar crédito que isso também pode funcionar dentro da organização. Esse é o jeito mais comum das coisas acontecerem. O que eu digo e que a gente tem feito é o seguinte: eu não fico mais tentando vender ferramenta, porque constelação no final é uma ferramenta, né? A gente não tenta mais vender a ferramenta, a gente vende um processo que, como eu falei, a gente trabalha com problemas humanos complexos disfarçado de problema de gestão. Esse nome, esse tema, né? Ele é qualquer um que você falar, se você conseguir se comunicar com a pessoa dentro da organização que não tem esse problema, essa organização não existe. Todas as empresas têm esse tipo de problema. Então, o nosso jeito de trabalhar, na nossa consultoria, o que a gente fez? A gente jogou para trás, para os bastidores, as ferramentas. A gente não vende ferramenta. A gente vende processo. A gente vende processo para trabalhar com questões complexas em organização, né? E trazer clareza para essas soluções, né? Traz clareza e dá caminho para essas soluções. E como as ferramentas que a gente usa são muito poderosas, né? Assim, então, por exemplo, se alguém numa organização quer entender uma situação complexa, tem vários caminhos para se fazer. Sei lá, ela pode fazer uma pesquisa de clima organizacional, pode fazer várias coisas, mas essas coisas geralmente demoram um tempo, né? Então, hoje em dia também as pessoas estão sem tempo para fazerem esses processos que são mais longos. Não que eu esteja falando que pesquisa de clima organizacional não seja importante, tá? Quero deixar essa ressalva assim. Mas o que a gente faz, a pessoa pode ter insights muito rápidos. Então, às vezes, em 2 horas que a gente faz uma constelação, a pessoa tem vários insights muito rapidamente. Então, esse é um lado também que a gente que ajuda a gente a vender a constelação, sabe? Você quer ter uma visão rápida do que tá acontecendo? Então, pode usar a constelação. A Clati foi nossa aluna e está querendo falar? Claro que pode, Clati. Fala da sua experiência aí, de como é trabalhar com isso. Boa noite para todos. Boa noite. Então, a experiência trouxe, né, agora no último ano, que o que a gente tem feito é um movimento muito orgânico. Na realidade, a partir do momento que você consegue fazer alguém vivenciar essa experiência, né, nós tivemos um caso dentro da nossa consultoria de um empresário que vivenciou essa experiência, e ele veio porque, de fato, ele estava muito desesperado, ele veio pela dor mesmo, e com esse movimento,
ele achou tão incrível, que ele falou que poderia ter sido diferentes resultados na empresa dele. Está fazendo 10 anos, a empresa agora é empresa de varejo, né? E ele propôs para montar um projeto onde a gente poderia estar reunindo com outros empresários e empreendedores e estar falando sobre essa ferramenta. A gente criou daí esse projeto e agora a gente tem visto esse volume aumentar. Acho que acho que os últimos módulos que eu fiz lá com a Adriana, acho que o primeiro grupo tinha dado 10 pessoas, 13 pessoas, nós chegamos ao último encontro com 23 pessoas, e cada vez mais eles conhecem, experienciam isso, degustam, né, desse movimento e convida mais pessoas. Então, assim, eu tenho dito que é o orgânico mesmo que tem feito crescer, né? E aí as pessoas passam a vivenciar a experiência, né? Traz um problema, olha para esse problema, vivencia isso. Os céticos vivenciam isso, às vezes, representando, né? Teve pessoas que eram super céticas, e veio porque o outro colega convidou, vivenciou isso no campo e achou tão incrível que agora está levando a gente para dentro da empresa. Mas é orgânico, é devagar mesmo. Poxa, Cleti, fico super feliz de te escutar, assim, parabéns, assim, muito, muito legal mesmo. Imagina, obrigada a vocês. Obrigadão, Cleti. Respondeu uma pergunta? Mais ou menos, tá né? Bom. Esclareceu sim, tá bom. Grato aí, tá? Tá bom. Manuel, você tem alguma pergunta, alguma coisa que você queira falar? Manuel, tá no mudo, né, Manuel? Você não está conseguindo. O Rubens, você sabe, o Manuel é aluno da Vera. Sim, ele esteve lá com a gente Sim. Então, acho que na não. JCB, né? Não, acho que não está conseguindo. Não. Tá bom. Então tá. Tá bom. Então, gente, acho que... Alô? Oi, Manuel, te escutamos agora. Escutou? Sim. Sim. Opa, agora voltou. Bom, vou tentar ser rápido aqui, porque eu gosto um pouquinho de falar, por isso que eu estava quietinho até agora, né? O tempo é escasso, mas eu me vejo como um quebrador de paradigmas, né? Eu sou formado em ciências contábeis, administração de empresa, administração financeira, trabalhei no Banco do Brasil, saí, trabalhei com vendas, vendedor, supervisor, gerente, e não tinha nenhuma formação terapêutica, nem de nenhuma terapia, de nada, e acho que com 46, 47 anos de idade, fui assistir uma constelação familiar, me convidaram para entrar como representante, e dentro do meu ceticismo, que foi quebrando aos poucos, eu percebi como é que funciona, né? O negócio funciona e pronto. E me envolvi, de lá para cá não parei mais, e a familiar, né? Fiz todas as formações do Instituto, fiz a formação em constelação, a pós-graduação, atuo como constelador, com a técnica de bonecos da Vera Bassoi, lá de Sorocaba, do Instituto, que é a Vera, que conhece o Rubens. E aí aconteceu outro fato, eu mudei minha carreira, eu presto serviço lá, faço parte da equipe do Instituto, então não tem idade, né? Isso a gente já sabe, mas às vezes na pele, eu não tinha nada a ver com nada, de nenhuma formação, e eu só me vi, Ricardo, eu me vi no meio quando eu fui fazer isso, você que também não tem nada a ver com constelação até então, eu me vi no meio do pessoal do reiki, do psicologia, psiquiatria, astrologia, tudo que barras de Access, o que você imaginar, e eu nada, vamos dizer, nenhuma formação, o leigo do astrologia, tudo. Foi treinado para a área de humanas. E as conversas fora da constelação eram conversas que eu respeito muito todos, né? Eu entendo que você tem um dom, então, de repente, ele se manifesta através do tarô, através de não sei o que, é uma ferramenta que você usa, mas aquilo está em você, então eu respeito, mas eu era um ET nas conversas, eu ficava só, mas quando falava de constelação, eu me interessei e gostei, e resumindo,
há uns 4 anos atrás, a Vera, que é lá de Sorocaba, que conhece o Rubens precisava de representantes lá para uma constelação empresarial, organizacional lá em Sorocaba. A Vera falou comigo e eu arrumei os representantes e eu fui assistir essa constelação. Tudo tem o seu tempo. Eu olhando agora, eu vejo, nossa, como que pode? É muito tempo atrás. Porque eu fiquei absolutamente apaixonado por tudo que aconteceu lá. Especialmente pela simplicidade do Rubens, pelo linguajar simples, né? Não é nada rebuscado, tranquilo, super humilde, mas... e a gente começou uma constelação com 20 e tantos chefes de setor olhando para a gente com desdém absoluto, o que eu estou fazendo aqui, como é que para a empresa para ver isso? E terminamos a constelação, eu fui só um representante, né, como o Rubens deu aí, terminamos a constelação com todo mundo babando naquilo que tinha visto lá. Eu acho que é isso aí que, até que a Clat falou, que as pessoas que vêm e participam, elas se encantam, assim como... E tudo tem seu tempo. Então, o meu objetivo com a constelação era autoconhecimento, foi ótimo para mim, não me via como um constelador familiar. E é isso que eu faço. Agora, já na organizacional, o meu objetivo é facilitar uma constelação com um pouco da maestria que eu vi o Rubens facilitando um dia. Então, hoje eu sei que é possível, porque se do nada eu sair para ser um constelador e, graças a Deus, eu me viro bem com isso, por que eu não posso ser um organizacional? Vejo as diferenças, sei que é muito diferente, tenho muito para aprender, e às vezes eu partir do zero e me tornar um constelador, eu sei nisso, a gente que fala de organização, né? Mais fácil pegar o cara com a cabeça limpinha, tirar os vícios e ensinar, do que pegar o cara já com um conteúdo. Então, para mim, talvez tenha sido mais fácil sair do nada, me transformar num constelador, e de tudo que eu sei agora, passar para o organizacional talvez seja um pouco mais difícil. Mas é um desafio, e eu adoro desafios, e do que eu vi e do que eu conheci, de todo o contato que eu tive até hoje com o Rubens e com a Adriana, eu não tenho nem a menor dúvida de que isso vai acontecer, e que eu vou conseguir viabilizar agora de participar dessa formação, e eu vou colocar em prática depois. Não vou abandonar a minha familiar, porque eu gosto muito, mas... Não dá. Não dá para abandonar, né? Não, mas eu tenho uma verdadeira paixão por fazer esse curso com vocês aqui, pelo que eu vi naquele dia lá. Pelo que eu vi lá, eu fiquei apaixonado. Legal. Demorou, mas as coisas não são na hora que a gente quer, né? São na hora que são para ser. Então, agora vai acontecer. Mas você viu, eu me empolgo, então deixa eu ficar quietinho aqui. Legal. Já falei demais. Só para quem não sabe do que o Manuel estava falando, a gente foi atender a uma empresa de trator, produtora de trator. Então, essa é a gama de clientes que a gente atende, tá? Desde indústria de trator até escola Waldorf, loja de empada a Banco do Brasil, Nestlé. Então, problema humano complexo existe em todo tipo de organização. Então, nossos clientes são os mais diversos possíveis, assim, né, dentro desses anos todos que a gente está trabalhando junto. E eu acho que é isso mesmo, Manuel. Não dá para optar por uma ou por outra. Assim, a gente tem clientes, por exemplo, de que a gente fez um trabalho organizacional para ele, que ele gostou tanto do trabalho organizacional, que ele decidiu oferecer constelações pessoais para os funcionários que quisessem fazer. E aí como presente de Natal. Como presente de Natal. Ele falou, não vou dar cesta de Natal esse ano, vou dar constelação para quem quiser. E aí a gente fez com a seguinte ressalva. A gente vai fazer, mas tem que ser absolutamente voluntário, a pessoa tem que querer fazer, e para isso você vai ter que confiar na gente, porque você não vai nem ficar sabendo quem fez e quem não fez, que é para a pessoa não ter nem medo de sofrer algum tipo de represália na empresa. Então, as pessoas estavam absolutamente livres, e ele pagou um pacote, e quem quis fazer foi e fez. Gente, eu queria pegar um tempinho agora no final para a gente falar sobre a formação, acho que a gente já está com 1h30 aqui falando, né? Assim, não sei quanto tempo que vocês marcaram. A gente marcou até as 9, a gente já está... Queria a gente se encaminhar um pouquinho para o final. Eu acho que é legal falar das novidades do curso, né? Sim. Como eu falei, né? A gente está com a formação aberta,
esse ano tem algumas novidades. A principal novidade, aliás, são várias, na verdade, sim, mas uma grande novidade para a gente é que nessa formação, além de constelação organizacional, que foi o tema dessa aula aqui de hoje, a gente também está dando toda a parte de consultoria sistêmica, que tem a ver com pensamento sistêmico mesmo, assim, pensamento sistêmico aplicado à organização. Então, é um parceiro nosso que está fazendo isso, ele não pôde estar aqui hoje com a gente, mas a gente vai, em um outro momento, convidar vocês de novo para o Aurélio falar sobre a parte dele, que é essa parte de pensamento sistêmico aplicado, né? Mapear sistemicamente. E por que isso é muito legal dentro desse curso? Porque nós, com o nosso trabalho, a gente está fazendo isso agora. Então, a gente sempre traz para vocês o que a gente está fazendo na prática. E a gente percebeu que nas organizações, né, primeiro que a gente já não trabalha só fazendo uma constelação dentro da organização, a gente faz um processo, que nem o Manuel viu lá, foram vários movimentos, não foi uma constelação, a gente faz vários movimentos para as pessoas verem diversos aspectos. Mas, com essas ferramentas do pensamento sistêmico também, a gente consegue dar para as pessoas algo que é mais tangível, a gente chega num to-do, assim, a gente chega num material gráfico que consegue entregar para as empresas e elas ficam com esse registro. E para a organização isso é muito importante. Isso traz para eles uma objetivação, né? A gente mergulha no subjetivo, né? A gente faz esse mergulho, mas a gente traz de volta, trazendo para algo muito objetivo e muito concreto, com essa parte da consultoria sistêmica. Então, é muito legal isso. E outra novidade é que agora a gente está com alguns módulos online, né? Antes com a nossa formação era 100% presencial, então agora a gente tem alguns módulos que são online, e quem quiser fazer só os módulos online, pode fazer só os módulos online, porque a gente tem várias pessoas, tipo o Carlos, que está em Manaus, assim, às vezes inviabiliza ter que vir todos os meses para São Paulo para fazer o curso. Mas a gente quer deixar bem claro de que esse curso online ele é uma introdução ao pensamento sistêmico, né, a consultoria sistêmica e às constelações organizacionais. Porque a gente realmente, essa parte de facilitação de grupos, de estar com as equipes e de tudo mais, a gente só consegue fazer no presencial, mantendo essa qualidade que a gente acha importante. No online, a gente não consegue dar essa parte da facilitação, porque precisa mesmo do corpo, a gente precisa estar junto, mas consegue passar toda a parte de teoria, em que casos que podem ser usados, de até uma prática sistêmica. Até uma prática online que a gente trabalha, né? Sim, até os diagnóstico online, que a gente tem uma ferramenta para trabalhar online, a gente também consegue passar isso para vocês. Mas é um diagnóstico, não tem o movimento da constelação depois. Oi, Carlos, fale. Aproveitando que você está falando isso, se puder fazer online, com bonecos ou outras ferramentas, porque quem tem experiência com constelação familiar é mais fácil. A gente já conhece como é que forma a dinâmica, como é que acontece aquele movimento do campo e tal. Sim. Eu acredito que, se for possível, a gente pode estudar a possibilidade, sim, mesmo assim, só online. Sim, sim. A ideia é essa, é passar uma ferramenta que a gente vocês vão poder usar em trabalhos online. Uhum. Outra coisa importante que vai ter no curso que a gente não falou, vai ter um módulo só sobre empreendedorismo de consultoria, que a gente está trazendo também. Foi aluno nosso e que se predispôs a dar esse módulo inteiro presencial, que vai falar de como é que você se torna um consultor ou um coach sistêmico, o que você precisa fazer, quais são as dificuldades, como vender. Isso é bem legal, porque até eu estou interessado nisso. A gente está sempre trocando esse tipo de informação, né? Porque venda e tudo isso é sempre
dinâmico, a gente vai mudando as estratégias e tem que estar sempre se renovando com isso daí. E eu acho que vai ser bem legal ter isso durante o curso, porque vai ajudar bastante nesse processo de quem está saindo desse mundo, indo para esse mundo da consultoria, né? Eu acho que é bem bacana, é bem importante que isso esteja... Mas isso só no presencial. Ele não quis... A gente vai se convencer, vai ver se ele se convence ele a fazer uma palhinha online. É que fica muito longo também, né? E outra informação importante também para passar para vocês é que, como a gente está formando a turma, né? A gente está com um preço especial até o final agora do mês de novembro. Então, desculpa, novembro. Novembro é quando inicia. A Ana já está querendo me matar lá. Já está sem informação errada. A gente está agora com um preço especial até o final do mês de setembro, porque para a gente, quanto antes fechar essa turma, é melhor para a gente se programar o espaço, ou seja, o tamanho do espaço que a gente vai precisar, tudo isso. Tem várias questões de organização que é melhor para a gente que a turma feche antes. Então, a gente está dando esse incentivo para quem fechar agora até o final de setembro. Outra coisa legal também, que acho que é novidade, é que nós vamos, porque por estar junto com o Aurélio, tudo que ele vai apresentar para vocês, a gente vai fazer, num dos módulos, vai fazer um trabalho completo do jeito que a gente aplica na nossa consultoria. Então, nós vamos mostrar para vocês como isso funciona na prática. Né? Como é que a gente aplica isso com caso real. Né? Então, vocês vão participar de um módulo só fazendo isso. Tá? Que é mais completo do que só as constelações, né? Que tem todas essas outras ferramentas que eu falei, do pensamento sistêmico e tudo mais. A Ana não tem... A gente não está esquecendo de nada, Ana? Não, tá seguindo... Vocês seguiram o nosso checklist. Bom, então, todo mundo tem o contato da Ana, não sei se quer passar aí de novo o WhatsApp, Ana, quem passar aí no chat, quem quiser entrar em contato com ela. E os ex-alunos, acho que a Cris quer falar, os ex-alunos podem e devem fazer esse trabalho, esse encontro que a gente vai fazer com o Aurélio, que é misturado, né, que é o processo que a gente chama de Humanis Lab, né? É bem legal, se vocês quiserem participar, vai ser interessante vocês não tiveram isso. Vocês não tiveram isso, né? Quem são das outras turmas. Fala, Cris, você queria falar. Eu queria saber se dá para fazer os módulos separados, assim. É isso, se precisar fazer todos os módulos, eu posso escolher só o último módulo. Principalmente vocês podem fazer os módulos separados. Os alunos... É assim, ó. Vocês, quem foi nosso aluno, com certeza, não tem problema nenhum. Quem não foi, a gente precisa entender por quê, né? Entender o que está querendo, porque, por exemplo, o Manuel, eu sei que já tem uma escola, já tem uma prática, então eu não teria problema em deixar ele fazer, apesar da gente ele nunca ter feito nenhum curso com a gente. Mas se vem alguém que eu não conheço, que eu não sei como é que é, eu vou querer primeiro saber por que está querendo fazer aquele módulo, né? Qual é o interesse da pessoa, e ter um pouco de critério em acolher essas pessoas que querem fazer os módulos separados, porque isso cria, vocês sabem bem, isso cria um distúrbio, né? Dentro do grupo. Então, a gente prepara o grupo para receber, né? E também porque tem que fazer sentido para essa pessoa, né? Às vezes ela vem esperando determinada coisa, só que a gente precisa checar né, se o que ela está esperando é realmente o que a gente tem a oferecer e se vai fazer sentido para ela, porque às vezes, pela bagagem anterior dela, ela não vai conseguir absorver o que a gente vai estar passando no módulo. Então, para fazer módulo avulso, é possível, mas tem que pelo menos passar por uma entrevista com a gente antes, né, Ru? É isso, gente. Muito obrigada pela presença aí de todos vocês. 1h40 aqui aguentando a gente falar nessa época de internet que só tem vídeo de 3 minutos. Vocês são heróis, assim, de estarem esse tempo inteiro. E quem está em São Paulo na quinta-feira, eu vou fazer duas constelações, tá? Quem tiver interesse, entre em contato com a Adri aqui.
Que eu vou trabalhar com casos pessoais e familiares, tá? Na quinta-feira, a partir das 19, né? Normalmente, tá? Então, se tiver alguém interessado em assistir, vai ser presencial e vai ser legal. Tá perto do metrô, inclusive. Gente, boa noite. Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa antes de ir? Eu vou fazer só uma pergunta. Depois eu posso entrar em contato com você, Adriana, para saber dos módulos que me interessam para essa parte de consultoria, nessa parte sistêmica, tá? Tá. Por eu já ter uma formação em constelação familiar, tá bom? Legal, aí legal. A gente estuda essa possibilidade aí, tá? Tá e bom. Claro, eu indo em São Paulo, eu vou conhecer vocês aí também, num presencial desse, assistir uma constelação com vocês, com todo prazer, tá? Muito grato aí pela atenção. Obrigada. Marina, agora que eu te vi aqui, você estava de a câmera apagada, nem vi que você estava aqui ouvindo a gente. Viu? Eu tô aqui, eu tô na movimentação da noite, né? Faz comida, dá comida pro cachorro, põe banho. Eu tô aqui questão de podcast, entendeu? Tá bom. A Marina foi nossa cliente, na verdade, né, Marina? Isso mesmo, foi fantástico. Uma experiência maravilhosa com vocês e com a Aurélia. E eu quero saber mais, sim, viu, Dri e Rubens? Vamos conversar, que eu estou super interessada. Legal. Legal. Então, eu vou falar para vocês, tanto Marina como o Carlos, que começaram falando comigo, que a Ana está tomando conta agora desse processo comercial e tudo mais, e como ela já foi aluna, ela trabalha também com a gente, ela sabe com bastante propriedade de tudo, assim, para ajudar vocês nesse processo aí de estar com a gente, espero em breve, tá bom? Legal. Precisando, eu falo com vocês também. Mais alguém? O Ricardo queria falar, não? Não, eu falei que tem tanta pergunta que é melhor deixar para ficar até tarde perguntando. Obrigado. A gente está aberto também, se você tiver mais perguntas, quiser falar em algum outro momento. Como com tanto com a Ana, como com a gente, assim, sobre técnica, a gente está super aberto para conversar, assim, aliás. A gente está atendendo naquele número, né, que foi justamente o WhatsApp que eu entrei em contato para mandar o link. Então, qualquer dúvida, a gente se fala por lá, a gente pode fazer outra chamada, não tem problema. Tá Obrigado, bom? gente. Boa noite a todos aí. Parabéns aí. Boa noite, gente. Fiquem bem aí. Que bonitinho. Fala boa noite. Fala boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau. Vou ter contato com você, tá, Ana? Por favor. Tá bom.